Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que essa graça, essa paz estejam presentes no seu coração, sua vida, sua família, seu ministério, igreja e em tudo onde você se envolve dentro do reino de Deus. Nós vamos continuar a nossa jornada pela carta de Paulo aos Gálatas. E vamos para o resumo da nossa quarta lição, né? Os objetivos da lição são esses aqui. Aprender que Deus nos promoveu de escravos a filhos. Transição da escravidão para a liberdade, da condição de escravo para a condição de filho. Mostrar que mesmo enfermo, Paulo servia aos Gálatas com excelência. Sacrifício pastoral em prol de uma causa, movido por uma chamada e por uma vocação. Esses são os diferenciais. E o terceiro objetivo é esclarecer que não somos escravos da lei. Por que nós não estamos mais sob a custódia da lei, do aio, paidagogos, das lições anteriores. O texto áureo da lição está em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. A leitura, a verdade prática, fala o seguinte: por meio do seu sacrifício, Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos de Deus. Resgate aqui é libertação. Resgate aqui é conversão. Resgate aqui é preço pago. Essas são as ideias do texto e aqui da exposição. Dito isso, irmãos, nós vamos para o início de aula. Início de aula. É uma sugestão aqui para você começar a sua aula. Tire uns 5 minutinhos para refletir com os seus alunos sobre duas palavras de extrema relevância para o entendimento, não somente desta lição, mas como para a carta aos Gálatas como um todo. E, aliás, toda a escritura do Novo Testamento, né, e também do Antigo. A mensagem salvadora das Escrituras em ambos os testamentos, em ambas as alianças, em todos os tempos. Seria isso. Que palavras são essas? É uma reflexão sobre as palavras graça e justificação. Tire um tempinho para dar uma olhada, fazer assim uma sinopse dessas duas palavras, graça e justificação. Vamos fazer aqui uma espécie de um corte teológico, né? A graça nos conduz à conversão e é o maior antídoto de Deus contra o veneno do pecado. Um corte, né? Um aspecto bem assim simplório, mas profundo, porque é o fundamento da graça. Você tem que entender a graça de Deus dessa forma: algo que te conduz à conversão a Cristo e é o maior antídoto de Deus contra o veneno do pecado. Lembra do texto? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela vem para nos fortificar contra o pecado. Essa é em linha bem simples, o que é graça.
A graça nos livra, da condenação do pecado e do poder do pecado. Esse é um aspecto muito interessante da graça. Quando você pregar sobre o Evangelho da Graça, falar sobre o Evangelho da Graça, escrever sobre o Evangelho da Graça, você tem que ter essa outra verdade, levar essa outra verdade em consideração. A graça nos livra da condenação do pecado. A lei, ela apenas impõe, ela não redime, não livra, não liberta, não salva. Mas vindo a graça de Deus, ela nos livra da condenação do pecado e também do poder do pecado, que são dois estágios diferentes e que se complementam, tá? Ela nos dá o poder de dizer não ao pecado. Isso aqui é um ponto fundamental, por quê? Porque os judaizantes, irmãos, uma das argumentações deles contra Paulo, que pregava o Evangelho da Graça, era de que esse Evangelho da Graça, pela fé no sacrifício de Cristo, tão somente, seduzia os cristãos a uma vida sem responsabilidade, entendeu? Sem responsabilidade moral, sem compromisso, ou seja, em outras palavras, eu estou salvo pela graça mesmo, então eu vou viver uma vida de qualquer forma, do meu jeito. Não é isso não. Não é isso que a Bíblia ensina, e isso não é graça. Isso é libertinagem. Isso é outra coisa completamente diferente. Graça não é um atestado em branco para você pecar, para a gente viver no pecado. Pelo contrário, ela é o antídoto de Deus contra o veneno do pecado, que nos liberta do poder do pecado, inclusive. Certo? Então, olha só, a graça nos livra da condenação do pecado e também do poder do pecado. Ela nos dá forças para que o pecado não tenha poder sobre nós. E um texto muito conhecido é a questão da mulher pega em adultério, né? Aquela questão da mulher adúltera, que os seus acusadores levaram a mulher na presença de Jesus. Os irmãos conhecem a história, né? Depois de todo aquele processo ali, Jesus olha para a mulher e diz assim: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: não, eles foram tudo embora. Eles foram embora. Jesus diz o que à mulher? Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha que profundidade nós temos aqui, queridos, nas palavras do nosso grande mestre, Jesus de Nazaré. Tampouco eu te condeno. A lei condenava. A lei impunha a pena capital. A lei era sem misericórdia. Se enquadrou, descumpriu, merece a sanção, a punição. Isso na visão dos líderes religiosos, dos acusadores da mulher adúltera. Diante de Jesus, ela está diante de quem? Da graça. Jesus é a personificação da graça divina. Ele veio para contradizer todos os princípios que as pessoas utilizavam contra os pecadores, baseados na lei. Ele diz: olha, tampouco eu te condeno. Então, quando ele diz não te condeno, ele está fazendo uma menção da graça, que tem o intuito de livrar, de perdoar, de redimir, de trazer de volta a comunhão com o Pai. E quando ele diz vai e não peques mais, ele está sendo incisivo no sentido de transmitir a ideia de que você e eu, uma vez alcançados pela graça divina, nós recebemos também o toque de Deus, a capacitação que Deus nos dá, e nós temos que cultivar isso para quê? Para ser livre do pecado e livre do poder do pecado, da sua influência.
vai e não peques mais. O ideal de alguém que converte, que é alcançado pelo Evangelho da Graça, é não pecar mais. Não é um atestado em branco para pecar, não. Jesus é incisivo. Ele fundamenta aqui, mais do que todos os apóstolos, inclusive de Paulo, ele fundamenta aqui a doutrina da graça. Vai e não peques mais. Agora, uma pessoa que converteu, que foi alcançado pelo Evangelho da Graça, ele nunca mais vai pecar, não significa isso. Mas o ideal é esse aí. O objetivo é esse aí. E como é que ele vai conseguir isso? Na dependência divina, no fortalecimento de Deus, no cultivo das relações espirituais, que recebe o nome de santificação, que é um processo que se inicia na conversão e é ininterrupto e contínuo, e vai acabar ou na nossa passagem para a eternidade com Deus, ou no dia da glorificação da igreja, na segunda vinda de Jesus, no arrebatamento, aonde o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corruptível da incorruptibilidade. Em linhas simplórias, mas objetivas e profundas, isso é graça. Se debruce nessa temática e você vai enriquecer-se e ter ferramentas para enriquecer a lição e, consequentemente, a vida dos seus alunos. A outra palavra é a palavra justificação, palavra irmã da graça, não é? Justificação. O que é justificação? Justificação é o contrário da condenação. Justificação é o contrário da condenação. Agora, justificação não é exatamente sinônimo de absolvição. Paulo se utiliza de um termo do direito romano. A absolvição sugere que a acusação é ilegítima. Por que justificação não é a mesma coisa que absolvição? Bem parece, tem um sentido parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a justificação, ela tem relação com perdão, com restauração, com reconciliação, com um novo nascimento e com todas essas coisas que acontecem na vida de um pecador quando ele é alcançado pelo Evangelho da Graça. A justificação é tudo isso. Mas ela não é exatamente uma absolvição, ela é uma absolvição, mas não exatamente uma absolvição do ponto de vista jurídico. Porque Paulo ele está utilizando um termo jurídico do direito romano. Justificação, absolvição. Entendeu? Por que não é exatamente a mesma coisa? Por quê? Porque a absolvição, ela sugere que a acusação é ilegítima, é inexistente. Ela não pôde prosperar. Isso é muito prático. No direito penal brasileiro, por exemplo, e em qualquer lugar do mundo, né? O réu, ele é acusado de um crime, ele se torna réu, né? O Ministério Público, né? Quando os caminhos são percorridos, né? O Ministério Público faz a acusação, o Judiciário aceita, no caso, a acusação, e a pessoa vira réu. Como réu, ele vai ser julgado. E no dia do julgamento, ele pode ser absolvido. E quando um réu é absolvido, e em outras palavras, significa dizer que o juiz, os julgadores consideraram que a acusação era ilegítima, ela não podia prosperar. Basicamente isso aí. E não é exatamente o que acontece no mundo espiritual, no que se refere à justificação do pecador. Parece com isso, mas tem uma diferença. Qual é a diferença? É que no campo espiritual, a acusação, entendeu? Ela é legítima. A acusação que a lei faz contra os nossos pecados. Ela é legítima. Por que ela é legítima? Porque ela parte do próprio Deus que instituiu a lei. A lei é boa, perfeita, porque ela veio de Deus, ela tem um papel no processo de salvação, né?
E ela faz exatamente isso aqui. A lei faz isso aqui, ela acusa, ela demonstra a nossa condição. Estamos perdidos, porque descumprimos aquilo tudo. E como nós somos justificados, é uma absolvição, termina sendo, mas não no mesmo sentido que acontece no direito material, no mundo jurídico material. Não, foi absolvido porque a acusação ela era falsa, ela era inverídica, ela não podia persistir. Né? No nosso caso, ela é verdadeira, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então ela é legítima, mas mesmo assim, nós somos justificados, porque Ele nos declara justos, quando nós somos alcançados pelo Evangelho da Graça. A justificação é quem abre a porta para a santificação, um processo contínuo e ininterrupto, como já falamos, né? Começa na conversão e vai terminar ou na nossa passagem com Cristo para a eternidade ou no dia da glorificação da igreja. Apenas isso. Faça uma resenha dessa exposição que eu estou te fazendo e vai ajudar bastante no entendimento, não somente dessa lição, como já disse, mas na continuidade dos estudos da carta. Né? Então, dito isso, irmãos, nós vamos agora entrar na lição propriamente dita. Introdução. Paulo continua a defender a liberdade em Cristo. Ele reitera que tanto judeus como gentios só têm um caminho para a justificação diante de Deus, a fé em Jesus. Isso é o Evangelho da Graça. Paulo faz comparações entre lei e graça, entre liberdade e escravidão, demonstrando assim a superioridade do Evangelho de Cristo sobre o legalismo judaico, não é? A superioridade do Evangelho da Graça, como já traz o assunto da lição. Então vamos lá, primeiro tópico da lição, direto e objetivo. Filhos e herdeiros de Deus. A fim de demonstrar a superioridade do Evangelho da salvação sobre o Evangelho legalista dos judaizantes, Paulo usa algumas figuras. Item de número 1, escravos ou filhos? Paulo usa aqui uma figura, duas figuras, a do escravo e a de filho. É muito conhecido dentro do direito romano, tá? Aí vem o texto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, está falando do filho, né, é menor, em toda difere de escravo, posto que ele, Senhor, é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, Paulo ele cita aqui, dois institutos do direito romano, que é a tutela e a curatela. Tá? Então, o que que acontece aqui? A criança era herdeira, mas sem poder de tomar decisões. A condição era semelhante à de um escravo. A criança era herdeira, mas não tinha a posse plena da herança. Isso aqui era o seguinte, para você entender bem isso, acontecia lá em Roma o seguinte, um pai, né, ele falecia, mas antes de falecer ele deixava um testamento com a herança, lá os bens, dizendo alguma coisa que contemplava um filho, uma criança, um filho menor, digamos assim, tá certo? E nesse testamento já vinha nomeado tutores e curadores, que eram duas pessoas, né? O tutor, ele cuidava dos interesses daquela criança até os 14 anos, e o curador até os 25. Paulo usa isso para mostrar a nossa relação com a lei mosaica. Então, o que acontecia? O pai falecia, a criança, ela crescia, herdeira, ela era herdeira porque era filho, não é? Mas ela estava sob a custódia de tutores
e curadores, que cuidavam dela, um até os 14 e o outro até os 25, tratando dos interesses. Quando ela alcançava essa idade e essa plenitude de conhecimento, a figura do curador e do tutor não eram mais necessárias. A criança passava a gozar plenamente dos direitos civis, a liberdade de tomar suas próprias decisões. Era esse o sentido. Então Paulo, ele usa essas duas figuras para nos mostrar o quê? Que antes de Cristo nós éramos herdeiros da promessa, mas não estávamos de posse dela. Havia promessa, mas nós não estávamos de posse dela. Estávamos debaixo da escravidão da lei e ainda não havíamos herdado a promessa que Deus havia feito. Não é? A promessa feita lá a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. O descendente viria, não é? E abençoaria o mundo. Quem é esse descendente? É Cristo. Antes de Cristo, éramos herdeiros da promessa, mas não estávamos em posse dela. Éramos como escravos, debaixo da escravidão da lei. Este é o sentido em que Paulo está utilizando aqui essas figuras, conforme nós já falamos. Tá? Então vamos aqui. Esse é o item de número 1. É isso? Antes da conversão a Cristo, os gálatas estavam mergulhados no paganismo. O evangelho da graça os alcançou e eles passaram a cultivar a comunhão com Deus. Agora, eles estão voltando ao estado anterior, abraçando o legalismo judaico, menosprezando assim a eficácia do sacrifício de Cristo. Paulo usa rudimentos fracos e pobres para dizer isso a respeito da vida anterior, vida pagã dos gálatas, e o legalismo dos judaizantes. Tá certo? Então, esse é o resumo do item de número 1. Aí vem o item de número 2, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, olha só a sequência, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é que nós temos aqui? Plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? É o tempo predeterminado por Deus, aquele tempo que Deus entendeu a oportunidade, o tempo oportuno, digamos assim, não é? Chegou a hora, no conceito de Deus, na ótica divina, no planejamento salvador de Deus, porque a salvação, ela se origina nele. Ele arquitetou, planejou e executou a salvação. Então a salvação veio nesse tempo. Significa que Deus preparou o mundo para a chegada de seu Filho. Deus é o Senhor da história, né? É o Senhor da história. Olha só, né? Deus preparou o mundo para a chegada de Cristo. Os judeus ofereceram ao mundo as Escrituras. Nós todos temos essa dívida com o povo judeu. Eles foram primordialmente os que zelaram por essa escritura e transmitiram a nós. É por isso que eu sempre falo, é impossível você falar de vida cristã sem o judaísmo. Nós temos essa herança, entendeu? E devemos ser gratos aos nossos irmãos judeus por essa contribuição. Deus os usou nesse tempo com esse propósito. A língua nos foi dada pelos gregos, né? E os romanos, as leis e as estradas que facilitaram o trânsito célere dos mensageiros e da mensagem da palavra. A manifestação do verbo divino se deu no tempo exato e determinado pelo Pai antes da fundação do mundo. Isso é simplesmente glorioso, né? Lá no passado, lá no início, Deus faz a promessa da bênção, a promessa na qual Abraão creu e pela qual ele foi declarado justo, e isso foi imputado para a justiça, lá no início.
né? Na plenitude do tempo, aquilo que foi prometido se torna real, através de Jesus de Nazaré, o Messias prometido, que vem como verbo encarnado, assume a condição humana e vai à cruz do Calvário, trazendo salvação para todo aquele que crê. E aí se fala, né? Os judeus, ele foi o cumprimento das escrituras pelas quais os judeus zelaram, não é? Ele utilizou-se também da língua grega, que era a língua oficial do Império Romano. Foi nesse mundo linguístico que os evangelhos, que a mensagem da palavra circulou por todos os cantos, para que todos tivessem acesso. E as estradas, e as leis, e as estruturas foi nos dada pelos romanos, que deram essa singular contribuição. Tudo isso resultado de um planejamento divino, porque todos os poderes humanos e as ferramentas humanas, elas também estão subordinadas ao Criador, soberano, Senhor, sobre tudo. Maravilhoso. O item de número 3, Abba, Pai. Aí vem o texto. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso é uma expressão muito conhecida, né? E muito utilizada em nossas igrejas, não somente em pregações, reflexões, mas em louvores. Abba, Pai, meu Pai. Aqui não é uma declaração apenas de filiação e paternidade simplória, não. A expressão Abba, Pai, ela se reveste de uma profundidade que vai além disso. Significa íntima comunhão e confiança filial. É um relacionamento estreito. Quando um filho diz Abba, Pai, ele está se rendendo diante de um princípio de autoridade. Esse é o sentido. Mateus 26, 39, Jesus usou meu Pai no Getsêmani. Pai, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Foi a expressão Abba, está entendendo? Que significa Pai, meu Pai, mas Pai nessa profundidade que eu estou falando para você de relacionamento. Uma coisa interessante aqui, Abba, Pai, sugere reverência do filho diante do pai. E uma coisa interessante, a palavra Abba, ela tem duas letras hebraicas. A letra Aleph, que significa número 1, primeiro, liderança, aquele que dá a direção. Para você entender a profundidade de Abba como pai, não apenas no sentido normal de paternidade e filiação humana. Não, vai além disso. Tá? Número 1, a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Aleph, liderança, aquele que dá a direção. Abba, pai, direção. E a letra Bet, que significa da casa, a letra da casa, da família, entendeu? O pai vai proteger a família, o filho na dependência do pai. Essa relação, tá entendendo? Enquanto Aleph significa direção, aquele que governa, Bet é no sentido da casa, da família, ou seja, governo de Deus, do pai sobre seus filhos, entendeu? Tanto no sentido geral, como no sentido particular. Cada um de nós temos essa liberdade de entrar no nosso quarto e nos dirigirmos a Ele nesses termos. Abba, Pai, Tu és o meu Deus, o meu Pai, que me consola, que me dirige, que me governa, que me resgata, que me protege. É nesse sentido. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos em frente. O tópico de número 2 da lição traz o seguinte: um pastor quebrantado. Pastor quebrantado. Aqui nós vamos aprender esse lado
humano, esse coração pastoral, esse coração que se rende, que chora, que ama, que valoriza as ovelhas. É o coração de Paulo, um pastor quebrantado. Pastor não é aquele apenas que tem uma vareta para chicotear, para ser incisivo, para exortar, para disciplinar. Isso tudo é verdade e necessário. Mas um pastor verdadeiro, ele também é um homem, um coração quebrantado, certo? Eu estava assistindo esses dias um vídeo sobre um dos ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Vou citar o nome dele porque ele merece essa honra. Vou lhe prestar aqui essa honra. Ele falando aí sobre esses processos de julgamento desse povo aí do 8 de janeiro, isso que ganhou as manchetes de todos os jornais, não se fala mais em outra coisa, só nisso, né? Basicamente, isso virou um centro de polêmica envolvendo aí executivo, legislativo, judiciário. Vocês têm acompanhado isso. E o Luiz Fux, ele falando alguma coisa sobre penas exacerbadas. O que é uma pena exacerbada? Isso é um termo jurídico. Quando você exagera na dose, você condenar uma pessoa que praticou um crime a 14, 15, 20 anos de prisão, e quando se vai avaliar aquilo, se nota que é uma pena exagerada para aquilo que a pessoa fez. Parece que o senso de justiça não se configurou. É isso que é uma pena exacerbada. E Luiz Fux, ele disse uma frase que para mim foi o máximo. Ele foi extraordinário. Ele disse, olha, a fixação da pena é determinada pelo juiz, pelo magistrado, mas por debaixo da toga, ou seja, por debaixo do revestimento da autoridade judicial, por debaixo da toga do juiz, bate o coração de um homem. Olha que coisa fantástica. Parabéns aí, ministro Luiz Fux, por essa relevante e sábia declaração. Eu quero tomá-la para aplicar aqui no comportamento de um grande homem, que foi o apóstolo Paulo, que foi um pastor, implantador de igreja, que lutou para a implantação das igrejas na Galácia do Sul, Listra, Derbe, não é? Icônio e Antioquia da Psídia. Essas comunidades que nasceram como resultado do trabalho ardoroso do apóstolo Paulo. E ele foi incisivo com esses cristãos, os instruiu, de uma certa forma esculhambou com eles, puxou a orelha, foi bem agressivo em alguns momentos. Está entendendo? Mas, além disso tudo, ele tinha um coração de um homem, e aqui um homem, além de um homem de Deus, não é? Um homem de Deus. Ora, se por debaixo da toga de um juiz natural, do judiciário, um aplicador do direito, deve bater o coração de um homem, imagine debaixo do terno, da vestimenta sacerdotal de um líder religioso que tem a missão de cuidar de gente e de almas. Almas que ele vai prestar conta diante de Deus um dia. Então, o líder, ele não pode andar só com a lei. Ele também tem que ter a sensibilidade, o amor. É nesse sentido que eu estou utilizando as declarações
de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Então aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Um pastor quebrantado. Paulo faz um balanço do relacionamento entre ele e os Gálatas, e aí ele percebe o quê? Decepções e acertos. O amor de Paulo pelos Gálatas o amor é semelhante ao amor de Jesus demonstrado pelo apóstolo Pedro, depois de todo o fracasso que ele enfrentou. Então aqui nós vamos aos itens. Número 1, o apelo pastoral. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Olha só a declaração de Paulo. O que é que nós temos aqui? Em primeiro lugar, nós temos 3 lições aqui nesse apelo de Paulo. Em primeiro lugar, ele se identifica com as ovelhas, dizendo, olha, eu sou como um de vós. E isso é uma verdade fundamental. Um pastor, antes dele ser um líder religioso, um pastor de ovelha, ele é uma ovelha. E se ele nunca foi ovelha e não é, ele já está desqualificado para o exercício pastoral. Eu sei que isso é duro, mas a gente tem que dizer. Eu vou repetir. Um pastor que não tem as qualificações de ovelha, ele está inapto para o exercício pastoral. Porque é a condição de ovelha que vai dar a ele a sensibilidade de saber entender a fraqueza, o desencontro, a desilusão, a fragilidade do rebanho, em determinadas circunstâncias. Se ele nunca foi ovelha e não é ovelha, ele não tem essa sensibilidade. Só um pastor que é ovelha tem olhar pastoral. Então a primeira lição aqui é essa. O pastor verdadeiro, ele se identifica, ele não se considera um homem acima, ele se considera um homem que é parte. Ele assume a semelhança com as pessoas. Segundo lugar, humildade diante das ovelhas. Vos suplico. Ora, ele era o líder, ele era o fundador da igreja, daquelas comunidades. Ele era a maior autoridade apostólica daquele mundo gentil. Mas mesmo assim, ele desce desse pedestal e diz assim, olha, eu vos suplico, diálogo no lugar de cajado. Às vezes, o líder, o pastor, ele tem que usar o cajado, sim. Ele tem que usar a disciplina vigorosa ou rigorosa? Deve, de acordo com a circunstância presente ali. Mas ele não pode abrir mão do diálogo, de ouvir as pessoas e falar com as pessoas e sentir as pessoas. O ministro Luiz Fux, ainda nesse momento em que ele falava sobre o coração de um homem que bate embaixo da toga, ele disse assim, não, eu quero ver em que circunstância essa mulher que passou o batom lá na estátua da deusa da justiça, em que contexto ela estava. Olha que visão, irmão, de um homem que deve ser reconhecida por nós, não é? Olha que visão interessante. E essa é a visão de Paulo. O diálogo, você, entendeu? Descer a essa condição. E a outra coisa, relacionamento mais profundo. Em nada me ofendestes, está entendendo? Depois de muito aborrecimento, decepção, os Gálatas ofenderam o apóstolo Paulo? De fato ofenderam. Se você for analisar o comportamento deles, era ofensivo até demais a quem tinha dado praticamente a vida por eles. Mas Paulo, ele não invoca isso para pressionar os Gálatas, né? Paulo não explora o passado para abrir mais feridas. Ele quer reconstruir os laços. E esse sentimento tem que estar em nós. Como disse, se está num julgador,
que tem um papel de aplicar a lei ao caso concreto, porque não estaria em nós, que cuidamos de gente, não apenas no sentido material, mas de almas pelas quais vamos prestar conta diante de Deus. Como é que nós não devemos agir? Então, essa lição, irmão, esse item aqui, número 1, Paulo, o apelo pastoral, é uma coisa extraordinária. Eu considero o ponto culminante de toda essa lição, número 4. Aplique na sua classe. Deus vai abençoar. O item de número 2, Paulo continua, né? Aqui. O item de número 2. Enfermo, recebido como um anjo. O que é que nós temos aqui? Paulo, ele reconhece o amor dos Gálatas por ele. E aqui ele está se referindo no princípio do seu ministério. Ele está relembrando aqui os grandes momentos que ele viveu com aqueles irmãos que muitos agora estariam contra ele, mas por uma influência daqueles falsos mestres que conseguiram semear divisão no coração daquelas pessoas. Mas Paulo reconhece os momentos bons que ele viveu com aqueles irmãos. E aqui, enfermidade tem indício de deficiência oftalmológica, né? Os olhos de Paulo. E aqui tem 2 indícios aqui, né? Arrancaram os próprios olhos, que ele se refere no capítulo 4, versículo 15, e vejam com que letras grandes vos escrevo, no 6:11. Por esses textos aqui, a maioria dos expositores, dos teólogos, estudiosos da vida do Novo Testamento, eles defendem que há uma grande possibilidade do problema de saúde de Paulo ser na visão. Ele enxergava muito pouco, tinha grandes problemas nessa área. Naquela época, a oftalmologia não era tão avançada como é hoje, e Paulo sofria. E os Gálatas o conheceram com essas deficiências, e eles não esboçaram nenhuma oposição a acolher o apóstolo e vê-lo como um anjo de Deus. É isso que está sendo ensinado aqui. Qual é a aplicação aqui básica, irmão, para você fazer? O senso de justiça de Paulo. E quando eu falo de senso de justiça aqui, nesse relacionamento com os Gálatas, eu estou falando de um princípio, irmãos, que todos nós devemos cultivar na nossa vida cristã. É na hora o quê? De julgar uma pessoa. Nós podemos julgar uma pessoa? Podemos. Que negócio de dizer, não julgueis para que naquilo ali é outro contexto, não é nesse contexto que eu estou falando. Todos nós temos a capacidade e o direito de julgar o mundo que está ao nosso redor. E isso inclui pessoas, seus comportamentos, a sua maneira de vida, a maneira como se comporta. Nós temos esse direito de julgar, principalmente quando isso tem relação conosco. Você está entendendo? E é o que Paulo faz aqui. Quando nós vamos julgar as pessoas, nós devemos julgar o todo e não a parte. Isso é muito interessante. A maioria das pessoas, elas fazem o contrário. Quando você vai emitir, eu vou substituir aqui a palavra julgamento por uma nota que você vai dar. Alguém chega com você, olha, você conhece fulano de tal? Sim. Que nota você dar a ele? Aí você, eu vou dar uma nota 8, uma nota 9. Aí a pessoa diz assim, poxa, mas ele é uma pessoa muito problemática, já aprontou muito, já fez isso, aquilo, outro, tal. E aí você, não, eu estou dando a nota porque eu estou julgando o todo. Ele é problemático, ou ela? Sim. Já causou prejuízo? Já fez coisas que não deveria ter feito? Sim. Vacilou, traiu, mentiu, e aí por diante. Você pode enumerar as fraquezas daquela pessoa, mas ela também tem as suas virtudes. Ninguém é tão ruim assim que não tem nenhuma virtude, não é?
Então você faz um balanço, e se você tem senso de justiça, ao julgar alguém e dar uma nota para alguém, você faz um apanhado do todo, e não apenas da parte. Não vá dar uma nota para uma pessoa só baseado num ato que ela praticou, que te prejudicou, que te desagradou, que te entristeceu. Ela já deve ter feito coisas por você, que te beneficiou, que te abençoou, e que agora você está esquecendo. Ou seja, você vai condenar uma pessoa, punir uma pessoa pelo último ato que ela praticou. Isso não é justiça. Você tem que fazer o apanhado. É por isso que no direito penal brasileiro existe o Instituto dos Antecedentes Criminais. Entendeu? Réu primário. Isso tudo está nesse contexto de que nós devemos olhar o todo e não a parte. Isso tem forte relação com a dignidade da pessoa humana. Um princípio do mundo jurídico, das relações sociais, de país, de nação, de povo, mas também tem ressonância no campo espiritual. Tem relação com a nossa maneira de olhar o outro e compreender o irmão, perdoá-lo e continuar caminhando a jornada, apesar das deficiências. Porque se Deus fosse utilizar o nosso expediente para se comportar em relação a nós, Ele já tinha nos abandonado há muito tempo, porque não existe nada em nós que agrade a Ele tanto assim. Tá certo? Então, essa é a aplicação. Julgar o todo e não a parte. O item 3, dores de parto. E aí vem o texto. Meus filhos, por quem de novo, olha só a insistência de Paulo, sofro as dores de parto. Olha essa expressão aqui, amados. Até ser Cristo formado em vós. O que é que nós temos aqui? Paulo, ele é incisivo com os Gálatas. Ele demonstra amor, e chama de meus filhos gerados com dores de parto. Ele é incisivo, ele é até agressivo nas palavras, forte, entendeu? Impetuoso, veemente, mas ele também, apesar disso tudo, ele chama essas pessoas, os Gálatas, de filhos amados, meus filhos, gerados com dores de parto. Nós não podemos esquecer isso. Um líder, um pastor, alguém que toma conta de rebanho, de igreja, de grupo de pessoas, não pode esquecer esse princípio, que essas pessoas, elas foram geradas com muito sacrifício, elas precisam ser preservadas, cuidadas, para que elas possam continuar a sua caminhada. Aqui nós temos o quê? 2 lições. Primeira, não a teologia do descarte. Pastor, o que é a teologia do descarte? É você botar uma pessoa fora no primeiro vacilo que ela dá com você. Primeiro vacilo que a pessoa errou a primeira vez, você descarta e você vai viver. Daqui a pouco você está sozinho, porque sempre, aonde tem gente, tem fragilidade. Então, Jesus não utilizou a teologia do descarte. Depois que tudo que Pedro aprontou, ele disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu vou continuar investindo em ti. Esse é o princípio. Segunda lição, disciplina regeneradora. Nós já debatemos isso quando nós estudamos as cartas de 2 Coríntios. Isso não está só lá, está em todas as cartas apostólicas, É a disciplina regeneradora, não apenas retributiva, vingativa até. Tem disciplinas hoje em igrejas que são puro atos de vingança. Isso não é disciplina, isso é pecado. Isso é matar uma pessoa. A disciplina, ela pode ser incisiva, ela pode ser um corte na carne, dolorosa. E se tiver que ser, ela deve ser. Mas ela sempre deve carregar consigo a ideia da reconstrução,
da regeneração, da volta, do conserto e de voltar a viver e conviver de novo. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo em relação aos Gálatas. Você está entendendo, irmão? Era esse o sentimento dele. Ele sabia o valor que estava sobre aquelas pessoas, o quanto elas custaram para ele. Ele não ia botar fora assim. Ele ia lutar por elas, guerrear contra os judaizantes, os falsos mestres, para proteger as pessoas que ele gerou para Cristo, como quem sofre dores de parto. Maravilhosa lição. Glórias ao nome do Senhor. Vamos encerrar com o terceiro item, Sara e Agar. Aqui o apóstolo Paulo, como era típico dele, ele utiliza novamente duas figuras para falar sobre isso aqui. Olha, os legalistas estavam levando as igrejas da Galácia a adotar uma espiritualidade eclética, perigosa e inútil, que minimizava a graça de Cristo sob a hegemonia da lei judaica. Paulo usou a história de dois filhos do patriarca Abraão e suas respectivas mães para mostrar a diferença entre viver pela lei e viver pela graça. Para demonstrar aos Gálatas e aos judaizantes o fundamento e a plenitude do evangelho da graça, aquele que não tem relação com meritocracia, mas com a graça divina, não é? Ele usa aqui a figura dos dois filhos de Abraão, que é o maior patriarca da nação judaica, e suas respectivas mães, ou seja, Sara e Agar. Sara, a legítima esposa de Abraão, e Agar, que era uma serva egípcia, que foi lhe dada, entendeu, como uma espécie de uma ajuda para tentar cumprir a promessa de um descendente. Você conhece bem essa história. Então, como é que Paulo era fantástico, ele conhecia como ninguém as entranhas do judaísmo, não é? Ele era uma pessoa espetacular. Então aqui ele vai usar a figura de pessoas profundamente representativas na teologia judaica para fundamentar o evangelho da graça. Aí ele usa em primeiro lugar, item número 1, Agar, a escrava egípcia, é vista aqui como símbolo da antiga aliança, né? Antiga aliança. A Agar, né? É o Monte Sinai. Paulo fala que Agar é o Monte Sinai. Quando ele fala em Monte Sinai, ele está fazendo uma conexão com o quê? Com a lei. Aonde foi que Deus entregou a lei a Moisés? No Monte Sinai. E é uma antiga aliança, né? Agar, que é escrava, entendeu? E ela é uma escrava, como já disse. Ela é uma escrava. É também, além de representar a antiga aliança, Paulo também chama Agar de Jerusalém terrestre, que escrava com seus filhos, no capítulo 4, versículo 25. Além disso, Agar é escrava. Se ela é escrava, Ismael é filho da escravidão. Isso era um princípio lá no direito romano. Na cultura daquela época era assim, olha, o filho de uma escrava, ele era gerado para a escravidão, entendeu? Se a mulher era escrava, o filho era escravo, mesmo que o pai daquela criança fosse um homem livre. E é o que acontece aqui. Você está entendendo? Abraão era pai de Ismael. Abraão era um homem livre. A mãe de Ismael, filho de Abraão, era quem? Agar. Agar era livre? Não, ela era escrava. Então, se ela era escrava, Ismael também nasceu para a escravidão. A condição de homem livre de Abraão não tem nenhuma repercussão nessa filiação. Isso é uma coisa interessante para você entender. Então, Paulo, ele chama isso
E compara Agar como a antiga aliança, como a Jerusalém terrestre e como o Monte Sinai, que é a lei, que representa a escravidão. É isso que ele quer dizer. Ele está usando uma figura para fortalecer aquilo que ele já tinha dito com outras palavras em outros momentos e continua dizendo aqui que nós somos livres e não escravos. Ok, irmãos? Olha o item 2. Ele usa outra figura que agora é Sara. Ele diz que Sara é a nova aliança. Sara é livre, então ela é a mulher legítima de Abraão. Sara representa a Jerusalém do alto, ou seja, ela é símbolo e de mãe dos cristãos em geral. Por que Jerusalém do alto? Jerusalém celestial, porque a igreja, os cristãos, eles são gerados a partir do mundo espiritual. Esse é o sentido, tá? Então, Sara sendo livre, Isaac nasceu para a liberdade, que é o filho, né? O cristão nasce em Cristo pela ação do Espírito Santo para ser filho da promessa. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Que o cristão, quando ele nasce em Cristo, ele é alcançado pelo Evangelho da Graça, ele nasce para quê? Ele nasce para a liberdade. Ele é filho da promessa, baseado na imagem de Isaac, que foi o filho prometido ao patriarca Abraão. Coisa muito maravilhosa. O item 3, que esses itens eles se complementam, né? Filhos da promessa. Aí vem o texto, olha, vós, porém, Paulo falando aos Gálatas, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, e não filhos da escravidão, como Ismael. Na figura de Agar, uma escrava. Vocês são filhos da promessa, como Isaac, na figura de Sara, livre e símbolo da Jerusalém celestial. Paulo, ele é fantástico. Olha aqui, olha. Os judaizantes se diziam filhos de Abraão. E aqui Paulo vai dar uma alfinetada neles, no sentido de dizer o seguinte, olha. Os judaizantes, irmãos, eles tinham, era um orgulho para eles dizer que eram filhos de Abraão. E não somente eles. No tempo de Jesus, essa teologia já existia. Você vai encontrar nos evangelhos Jesus enfrentando vários embates com os escribas e fariseus, com essa questão de ser filho de Abraão. Não, você está dizendo que nós vamos ser libertos. Nós não somos escravos, não, olha só. Olha só como é que a ideia é interessante, né? Jesus falou assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí se ofenderam, que libertar o quê? Nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Como é que tu vem dizer que seremos livres? Está entendendo? Era o mesmo sentido. Paulo está dizendo aqui, olha, os judaizantes se diziam filhos de Abraão. É necessário ser filho do patriarca pelo caminho de Isaac, que representa os herdeiros da promessa. Em outras palavras, o filho de Abraão aqui, entendeu? É o verdadeiro filho de Abraão. Quem é o verdadeiro filho de Abraão hoje? Já que é o nosso pai na fé, né? Somos nós, somos filhos, por quê? Porque nós temos a fé do patriarca, e não o sangue dele nas nossas veias. Então não é pelo viés sanguíneo, é pelo viés da fé, da graça, da promessa, da bondade divina. É nesse sentido. Olha, uma coisa interessante para fechar. Os Gálatas, embora gentios, podiam ser considerados os verdadeiros filhos de Abraão, filhos da promessa, filhos da fé. Na figura de quem? De Isaac. Quando você fala em Isaac, você está falando de promessa, você está falando de fé e não de escravidão. Maravilhosa essa lição, chegamos ao fim, né? Espero ter contribuído de alguma forma, e aqui vem, né, a aplicação pessoal.
Somente pela fé é que podemos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, conforme o exemplo de Abraão e a linhagem de Isaac. Amados, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai um pedido aqui, se inscreva. Nós estamos precisando aí de 80 pessoas para chegarmos a 3.000 inscritos no canal. Dê essa força aí para a gente, compartilhando os vídeos com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você sabe que ama a palavra de Deus, pastores, igrejas. Compartilhe, não é? E vamos crescer. Não deixa também de deixar o seu like aí, que é a oferta que você deixa. Aqui não é dinheiro, é o like que valoriza, né? Quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo ele é importante. Então, a própria plataforma vai recomendar para outras pessoas. Deixe seu comentário aí, contribua com seus conhecimentos. Nós somos abertos aqui também ao aprendizado. Acione o sininho, porque todas as vezes que a gente colocar um vídeo, você vai ser notificado. E o meu coração deseja que você tenha sucesso no seu trabalho, no seu ministério de ensino. E nós estamos aí avançando com a carta de Paulo aos Gálatas. Muitas igrejas, agora em junho, final de junho, vamos estar em Açailândia, no Maranhão, numa conferência maravilhosa aí sobre esses assuntos. Vai ser bênção, vai ser maravilhoso. E que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado por esse instante de graça, de vida, de paz, de bondade, de amor e de presença espiritual. Quando nós estamos manuseando com a Tua palavra, enriquecedora, Senhor, que nós possamos crescer na fé e utilizar essa ferramenta para levar outros ao crescimento espiritual. Em nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos agora e para sempre. Amém. Aonde você estiver, que Deus te abençoe. Receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Edmar Santos, da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.